Graça e paz, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos retomar a nossa mensagem. Eu tenho certeza que depois de termos lido o capítulo inteiro e meditado um pouquinho sobre ele, você vai se sentir melhor, a gente vai estar com mais sabedoria de Deus, com mais conhecimento da palavra de Deus, mais preparados, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos viajar? Viaje comigo até 2000 anos atrás e vamos ouvir Paulo falar tudo o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices,
convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules, e que se acusem então uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu-se a assembleia. Amém. Temos aqui um texto riquíssimo e a gente vai vendo durante o transcorrer do livro de Atos dos Apóstolos que Paulo vai combatendo, Paulo vai abrindo portas de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando a palavra, combatendo o bom combate, e nem sempre ele é bem recebido. Pelo contrário, aqui estamos vivendo uma fase em que ele sempre encontra algumas pessoas que o apoiam, mas muita gente, e às vezes poderosa, o recebe mal, o persegue, até às vezes corre perigo de morrer. Nós vemos que, iniciando o capítulo 19, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Éfeso era a cidade que era chamada guardiã do templo de Diana. E tinha muita idolatria. Muita gente ganhava dinheiro fazendo imagens da grande Diana dos Efésios. E vendia aquilo igual água, você está entendendo? Eles faziam imagens de ouro, imagens de outros metais. E as pessoas iam até aquela cidade, tinha uma estátua enorme da deusa Diana. E ela era chamada de mãe de toda aquela região, de todas aquelas cidades, de todo aquele povo. Era uma idolatria muito grande. E aí, Paulo chega naquela região e encontrou poucas pessoas que já tinham ouvido falar do nome do Senhor. E aí Paulo pergunta a eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Porque eles falaram que já tinham acreditado em Jesus, que já tinham sido batizados pelo batismo de João. Mas vocês
receberam o Espírito Santo? Não sabemos nem que ele existe. Quem é o Espírito Santo? Mas como vocês foram batizados? No batismo de João. E aí Paulo explica que João batizou para arrependimento. Lembra do livro de Mateus? Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas eis que depois de mim, lembra que João disse isso? Lá no livro de Mateus, bem no comecinho, lembra? Mas depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias, desatar a correia das suas sandálias. Eu vos batizo com água para arrependimento. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Porque Jesus, Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que você, que entregou a vida para Ele, saiba por que Ele veio, como Ele veio, a obra que Ele fez. E aí, quando a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus pecados e se entrega totalmente, sabe que daquele momento em diante nenhum mal poderá fazer com que ela vá para o inferno, porque ela recebeu a salvação e que ela passa a ser filha de Deus, irmã adotiva de Jesus, aquela pessoa começa a receber algo maravilhoso e ela recebe o Espírito Santo. Mas aqueles cerca de 12, não tinham entendido como você, eu creio, entendeu. Eles não tinham compreendido a obra da salvação perfeita de Jesus. E isso acontece até hoje. Muitas pessoas vão às igrejas e aí recebem um milagre, recebem outro milagre, são curadas, têm um filho abençoado, passa num concurso, tem o casamento restaurado, tem a sua vida financeira mudada, e essa pessoa acha que já conhece Jesus, sem conhecê-lo. Ela se arrepende dos seus pecados apenas e não entende a salvação, e aí ela já se candidata ao batismo, ela já é batizada, e aí ela fica muito feliz, mas ela ainda não tem o entendimento pleno. É preciso você saber quem é Jesus, o que Ele fez. Jesus é o Deus Filho. Aleluia! E Ele veio e nasceu como ser humano igual eu e você, mas nunca pecou. É, sem dúvida alguma, aquele que tem o sangue puro e aquele sangue imaculado, aquele sangue de Jesus que foi derramado em sacrifício, fez com que não seja mais necessário ficar aí matando carneiro, e matando bezerro, e matando cabrito. Parou com isso. Ele é o sacrifício que o Senhor, nosso Deus, recebe para o perdão dos pecados de todo aquele que crê, entrega a vida e quer a eternidade, e entende que Ele é Deus e que ressuscitou no domingo, subiu aos céus, está à direita do Pai agora, mas também habita dentro de nós, que recebemos os ensinamentos, os mandamentos e buscamos obedecê-los. Você crê que a obra de Jesus é suficiente para salvar você eternamente? Então aí, quando você crê, você se entrega ao batismo e você é batizado também com o Espírito Santo. Isso não significa que você vai orar em línguas na hora, não. Isso significa que o Espírito Santo sela você e começa a te encher, até você transbordar e ter a vida completamente mudada. E aí você vai orar em línguas, você vai profetizar, ou você vai aprender através do Espírito Santo e vai receber o dom de ensinar, o dom de interceder, o dom de orar pelas pessoas da sua família, da sua igreja, da sua cidade, do seu país. Deus vai dando os dons para a gente de acordo que a gente vai se entregando cada vez mais. E aí Paulo então prega durante algum tempo, 3 meses, lá na sinagoga. E ele falava, mas a Bíblia diz isso aqui no versículo 9: visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho aqui em Atos dos Apóstolos com C maiúsculo, porque a igreja, nesse momento, ela não era chamada de igreja A, B ou C, era o povo do caminho.
Jesus não fala lá no livro de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? É o povo do caminho, é o povo de Jesus. E eles começavam a falar, e hoje também. Nós que pertencemos ao caminho, as pessoas às vezes vão falar mal de você, não se preocupe. Eles não sabem o que estão dizendo, e se sabem, eles vão se ver com Deus, não é conosco. Nós vamos continuar firmes, andando na nossa caminhada. Agora preste atenção. Você não precisa ficar o tempo todo com as pessoas. Você não está obrigado o tempo todo a querer insistir com quem não quer ouvir falar de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz, não lanceis pérolas a porcos, de jeito nenhum. Então, Paulo entende isso e a Bíblia diz, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer na escola de Tirano. Então, veja bem, tem gente que não quer andar com você, porque você é de Deus, porque você entregou a vida para Jesus. E às vezes você fica tão preocupado, mas eu preciso tentar converter. Você não converte ninguém, quem converte é o Espírito Santo que habita em você. Se a pessoa rejeita, endurece o coração, essa pessoa foi chamada, mas não foi escolhida por Deus, a pessoa começa a falar mal de você por causa de Jesus, aparte-se dessas pessoas. Viu o que ele fez? Lá na sinagoga tinha quantos? Centenas. Ele separou os discípulos, um grupinho pequeno, porque é um grupinho pequeno, mas bom. Às vezes, os pregadores ficam atrás de multidões, quando, na verdade, o número de discípulos sempre é pequeno. Sempre é pequeno. E ele faz isso 2 anos seguidos, e aí a palavra vai sendo espalhada devagarinho, e vai sendo espalhada, vai chegando às pessoas, e quando a pessoa recebe a palavra, e essa palavra que é uma semente de Deus, ela atinge essa pessoa para valer, essa pessoa tem uma mudança de vida. E isso tudo vem acompanhado de sinais. A Bíblia diz aqui que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Ele estava muito ocupado, não podia ir visitar os doentes, e aí ele mandava um lenço, mandava um avental, vai lá e coloca no doente. E era incrível, porque as enfermidades fugiam das suas vítimas. Ele colocava unção naqueles lenços, naqueles aventais. Isso existe até hoje, pastor? Claro que existe. O Senhor, nosso Deus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As enfermidades fugiam das suas vítimas, espíritos malignos se retiravam. E aí tinha um homem chamado Seva, ele era sumo sacerdote judeu, olha só, hein? E ele tinha 7 filhos, e esses 7 filhos falaram, vamos então expulsar demônio também, porque as pessoas... E eles iam, mas eles não tinham entregado a vida para Jesus. Eles não tinham intimidade com Deus. Eles não conheciam a verdadeira, a essência da palavra de Deus. Conheciam a letra, mas não tinham o espírito. E aí, já viu, o endemoniado número 1 lá que eles foram expulsar o demônio, os feriram, rasgaram as roupas deles e eles tiveram que ir embora fugidos. Isso trouxe muito ódio das pessoas, e aqueles que faziam artes mágicas e se convertiam, eles mudavam de vida na hora, assim que tem que ser. Eles eram homens e mulheres que faziam artes mágicas, mas quando eles se convertiam, entregavam a vida para Jesus mesmo, eles pegavam os seus livros, pegavam aquelas coisas, daquelas práticas que eles tinham, e eles queimavam diante de todo mundo. Foi uma fortuna, 50 mil denários de produtos queimados. Por quê? Porque a gente, quando entrega a vida para Jesus, a gente tem que deixar o passado para trás. Às vezes eu chego na casa de algumas pessoas que entregaram as suas vidas para Jesus publicamente, mas aí eu chego lá e eu vejo tanta coisa, mas tanta coisa lá. Eu falo, gente, será que essa pessoa não entendeu? Às vezes não entendeu, ou às vezes tem um apego àquele passado. E aí a vida não anda nem espiritualmente e nem em outras áreas, porque existem ainda ligações que a pessoa tem, até de estima, com
as outras religiões às quais elas praticavam e serviam. Nós respeitamos todos os credos, todas as religiões, mas nós acreditamos que se você tem um compromisso com Jesus, então é isso aqui que vale. Você tem que fazer como esses aqui. Aí a coisa funciona. Então, a sequência do texto diz assim, que houve grande alvoroço, as mudanças, a mudança na vida das pessoas que se convertiam era algo assim muito visível, e isso acaba atingindo a economia da cidade. Sabe por quê? Porque, o povo parou de beber, vamos supor se fosse hoje, de se drogar, de beber, de jogar baralho, de jogar carteado, de jogar pôquer. Parou de gastar de dinheiro com coisas ruins, os maridos ficaram fiéis, as esposas também, os filhos, a família ia mudando, a vida ia melhorando. Mas eles deixaram de gastar com... Gente, quando você vira cristão de verdade, a possibilidade de você crescer financeiramente é muito grande. Então você começa a dar importância ao que tem importância e despreza aquilo que não tem importância. Você muda os seus hábitos. Vem mais saúde, gasta menos com remédio, tem mais disposição. Claro que isso é uma coisa processual, tem um caminho a se trilhar, mas vale muito a pena. Mas é óbvio que você vai deixar de gastar com certas coisas que você eventualmente gastava. Tanto é que houve uma reunião, olha aqui, versículo de número 24. Pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, lembra que eu falei? Que dava muito lucro, parou de vender, os cristãos não compravam mais aquilo. E ele fez então uma assembleia, uma reunião lá de sindicato, e falou, vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente. O Paulo estava desencaminhando, porque essas pessoas estavam parando de gastar com eles. E Paulo falava na cara, na lata, não são deuses os que são feitos por mãos humanas. E aí esse homem falou, há um perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Olha só, toda a Ásia e o mundo de então adoravam aquela deusa, mas na verdade quem tem que ser adorado é o Senhor Jesus. Não há ninguém. A palavra de Deus diz que não há nenhum nome, não há nenhum outro nome, a não ser o nome de Jesus. Aleluia. Está escrito, Paulo disse a Timóteo, foi escrito na palavra de Deus, só há um Deus, e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. E aí houve uma confusão muito grande na cidade, houve perseguição. Alguns cristãos sofreram, mas venceram. E Deus deu livramento para Paulo, Deus deu livramento para os cristãos, o povo do caminho, através, inclusive, de um homem que era escrivão da cidade. E assim Deus está falando ao meu coração que Ele também vai cuidar de você, cuida de mim, cuida de todos nós, que estamos aqui na trincheira, juntos, unidos, e não abrimos mão da nossa fé, não nos adaptamos a costumes que tentam entrar nas igrejas, de jeito nenhum. Nós cremos na palavra de Deus, sola Escritura. Amém? Esse foi o capítulo 19. Eu oro, Senhor, abençoa essa amiga, esse amigo que está comigo, e peço que o Senhor continue nos dando entendimento para que possamos sempre ministrar a Tua palavra e conhecermos mais. Porque a Tua palavra mesmo diz que o Seu povo sofre por falta de conhecimento. Que isso não aconteça conosco, porque nós queremos buscar o conhecimento que vem de Ti. Amém, amém, amém. Abençoa, cura, liberta, restaura
e converte toda a nossa família. Escreva aí: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Um abraço para você, que Deus te abençoe. Se você puder contribuir com esse ministério, a chave do Pix é celular 1899-728-2902. Todas as ofertas irão para a Chácara da Bênção de Deus, em Álvares Machado, São Paulo, no quilômetro 16, mais 500 metros da rodovia Júlio Budischi. Se você dá um Google aí, você vai ver que é uma obra que existe. Um abraço, que Deus te abençoe e até o capítulo 20.